Olá pessoal, tudo bem? Espero que todos vocês estejam bem. Vamos falar um pouco agora do ensaio de impacto, também chamado de ensaio Charpy. O ensaio de impacto ele é um ensaio para a medida de uma propriedade mecânica chamada tenacidade, tá? Que é uma propriedade que está relacionada com a absorção de energia de impacto do material. Bom, o ensaio de impacto, ou ensaio Charpy, ele é utilizado para a observação de fraturas frágeis, fraturas que acontecem bruscamente sem ser observada uma zona de deformação do material. O ensaio de impacto ele é bastante utilizado, então, para a determinação de fratura frágil. Fratura frágil, pessoal, é aquela fratura onde você não observa que o material se deformou. Isto é, ele quebrou, ele entrou em colapso sem nenhuma deformação visível. Fratura frágil é aquela que acontece com a quebra do material sem aviso. Tá? Você solicita o material a uma determinada força e esse material ele se rompe bruscamente. Tá? O ensaio de impacto ele também pode ser utilizado para a medição ou avaliação da fratura frágil em determinadas condições. Então, a gente sabe, por exemplo, que alguns materiais podem se quebrar sem um aviso prévio. Por exemplo, em baixas temperaturas, quando a velocidade de impacto é muito grande, ou ainda quando você tem uma reentrância ou um entalhe no material. O ensaio de impacto, pessoal, deixa eu passar o slide aqui. O objetivo principal, então, desse ensaio de impacto é você avaliar essa propriedade mecânica aqui chamada de tenacidade. Deixa eu pegar minha caneta aqui, ó. Tenacidade, tá? Então, em alguns ensaios, por exemplo, é difícil para você observar ou enxergar essa região de deformação, tá? Os materiais, principalmente os materiais cerâmicos, alguns materiais poliméricos, quando eles se quebram, você verifica na região da deformação que tem um aspecto fibroso ou tem um aspecto cristalino. Então, quando acontece esse tipo de aspecto na região onde quebrou, a gente fala que esse material ele é frágil. Tá? E quais são os materiais onde acontece isso? São principalmente os materiais cerâmicos. Então, para você fazer esse ensaio num ensaio de tração, é complicado de você observar essa zona de deformação. Então, é para esses casos que é mais utilizado o ensaio de impacto. A fratura frágil, pessoal, ela pode ser observada, como a gente já comentou, em algumas situações. Por exemplo, quando você tem uma velocidade muito rápida de impacto, né, um choque mecânico, então aí você pode ter uma fratura frágil nesse material que mesmo ele sendo dúctil, tá? Então você pode induzir uma fratura frágil em um material que tem uma deformação, tá? Se você também fazer um projeto onde o material dúctil tenha trinca, tenha canto vivo ou algum entalhe, então esse material também pode ser induzido à fratura frágil. É por isso que na maioria dos projetos se preocupa bastante com esses detalhes geométricos da peça. E a temperatura também. Se a temperatura for induzida a uma temperatura muito baixa, um material dúctil, isto é, um material que tenha uma deformação, ele também pode se transformar num material frágil, tá? Aqui, pessoal, eu coloquei o esquema de como que acontece. Então, esse é o martelo onde nós temos aqui acoplado o corpo de prova. Então, esse corpo de prova, aliás, desculpa, não é o corpo de prova, que nós temos um martelo onde vai se chocar com o corpo de prova que está localizado aqui, ó, na parte inferior da máquina, tá? Essa máquina nós temos lá no laboratório de ensaios, e aí o martelo ele é liberado de uma certa altura, vocês estão vendo aqui, ó, uma altura H, e ele colide, né? Ele se choca com o corpo de prova nessa posição, tá? Então, nessa posição, o corpo de prova ele é rompido, ele é quebrado, e depois o pêndulo ou o martelo sobe até uma outra altura, que é sempre menor do que a altura
original. Então, com isso, a gente pode, por exemplo, falar, né, que o martelo, a uma determinada altura, ele tem uma energia potencial que é dada pela essa fórmula aqui. Massa do martelo, vezes a gravidade, a aceleração da gravidade, vezes essa altura inicial ou desnível de altura. Tá? Então, essa energia é a energia potencial que todo objeto tem quando ele está em uma altura em relação a um nível zero, né? Vamos dizer zero. E quando esse martelo colide com o material, ele vai também adquirir uma energia cinética. Essa energia cinética ela é dada pela velocidade de impacto, né? Esse V aqui ao quadrado é a velocidade de impacto do martelo. Bom, como a energia na liberação do martelo, depois ela é transformada em energia cinética, nós podemos igualar essas duas fórmulas aqui e chegar numa relação onde a energia potencial é igual à energia cinética. Tá? Podemos cancelar as duas massas aqui, porque elas estão de lados opostos da igualdade, e a gente pode pegar esse 2 e passar ele multiplicando. Chegamos numa relação onde a gente pode determinar a velocidade de impacto do martelo. Tá? Então, por exemplo, um martelo que está a uma altura de 80 centímetros, nós podemos aplicar essa fórmula aí da velocidade de impacto, substituir esses valores e chegar finalmente a uma velocidade de impacto de 4 metros por segundo. Tá? Então, através dessa fórmula, eu consigo chegar na velocidade de impacto do martelo no corpo de prova. Tá? Ok? Pessoal, então, deixei ali os exercícios. Esse exemplo aí foi para mostrar como que a gente determina, então, essa velocidade de impacto e falar também do ensaio Sharpe. Ok? Então, até a próxima, tá?